De volta com a Alerj Debate, falando hoje sobre a proposta de emenda à Constituição aprovada aqui na Alerj, que institui o Ficha Limpa no estado do Rio de Janeiro. Aqui no estúdio comigo, os dois autores dessa PEC, o deputado Robson Leite e o deputado Luiz Paulo, além do deputado Conte Bittencourt, que também assinou com vocês, mas não pôde participar do debate, infelizmente. O deputado Robson Leite citou um ponto importante que até atrapalha que a população se entrose mais com os políticos e acompanhe esse dia a dia, apesar de nós temos canais de televisão, internet, Facebook, Twitter dos parlamentares, que você pode acompanhar o dia a dia, que a população sempre acaba achando que todo político é corrupto. Porque veja só, quando você generaliza e diz que todo político é corrupto, você bota todo mundo no patamar negativo. Se todo mundo é corrupto, a população, principalmente aqueles que estão menos esclarecidos sobre os trabalhos do político, vão votar naqueles políticos que lhe dão alguma coisa de bem material. E isso desqualifica. Isso só faz com que o parlamento perca a qualidade. Então, o Ficha Limpa tem uma ótica exatamente oposta, de separar o joio do trigo, os desqualificados por condenação e não por conceito de um de outro, daqueles que não sofreram condenação. Então, o projeto Ficha Limpa, a emenda constitucional, a proibição de nomeação em cargos públicos, é exatamente para tentar mostrar para a sociedade que na classe política, como nas outras categorias profissionais, existe gente muito boa e gente muito ruim. E separar isso é importantíssimo. Há uma separação que deveria acontecer, que é através do voto. Mas se todo mundo já está previamente desqualificado, o voto fica sempre muito incerto. O que faz com que os políticos de opinião também tenham que trabalhar muito mais do que os outros. Claro, porque não é fácil conquistar o voto de opinião. Porque o voto de opinião, o teu eleitor é anônimo. Você não sabe de quem que se trata, você está falando de conceitos. Mas a raiz desse problema não seria o sistema eleitoral brasileiro que favorece isso? É e não é. Porque, veja só, que sistema seria oportuno? Cada um dos sistemas tem uma porção de coisas positivas e outras negativas. O eleitor está votando distritalmente. Mas se o voto for só distrital, nós também vamos desqualificar o parlamento. Porque cada um só vai ver a sua região e não o conjunto do Estado. E as políticas públicas não são só para uma região, é para o Estado como um todo. Então, voto distrital só não serve. Será que o melhor é o voto distrital misto? Talvez possa ser uma experiência. 50% de distrital e 50% no voto universal, ou no voto de opinião. Mas tudo terá o seu lado favorável, o lado contrário. Devemos ter financiamento público de campanha? Eu acho que sim. Mas o grande público vai dizer, pô, está pegando dinheiro dos impostos e gastando em campanha. Como isso também não acontecesse agora de forma transversa pelo famoso Caixa 2. Né? Será que o financiamento público de campanha não tem que ser obrigatoriamente com um sistema de lista fechada? Tem. É bom o sistema de lista fechada? É. Valoriza o partido político, mas muitos vão dizer que os caciques, donos dos partidos, vão decidir aqueles que serão eleitos. Você veja que não tem nenhum sistema que seja digno de não receber nenhuma crítica contundente. Agora, o mais importante mesmo é a conscientização de todos nós. O voto cada vez mais consciente, o acompanhar a política. O senhor acredita que a população deposita muito no político, aquela pessoa que vai resolver todos os meus problemas, já que eu posso avançar sinal, eu posso jogar lixo na rua, posso jogar um monte de sofás, tudo mais nos rios, mas o político vai resolver isso para mim. Eu tenho muita concordância com o que o Luiz falou aqui, né?
E talvez até a gente tenha muito mais identidade, até na questão política mesmo, do que não apenas a questão da ética republicana. Exatamente. Isso é uma futura coligação que a gente está vendo aqui. Não, mas eu acho que partidos é mais fácil a chuva e o vento se coligarem numa tempestade do que o PT e o PSDB caminharem juntos. Mas eu tenho um carinho muito grande pelo Luiz, é para esse tipo de coisa. Eu também concordo, a questão do financiamento público é imprescindível, mas isso por si só não vai resolver o problema. Sim. Tem uma frase do Bertolt Brecht, um pensamento dele, que eu acho maravilhoso, sobre o analfabeto político. As pessoas dizem, eu não gosto de política, eu não quero saber de política. Quem gosta e quem não gosta de política tem a vida influenciada diretamente por quem gosta de política. Isso é um fato. Então o que a gente precisa, né, resgatando o pensamento de Martin Luther King, também combinando com o Bertolt Brecht, é fazer com que as pessoas de bem, né, as pessoas que têm, não as de bens, né, mas as pessoas de bem, tenham interesse pela política, participem, discutam, procurem um partido político. Não está satisfeito com o seu partido, procure outro, procure uma identidade de pensamento e participe, acompanhe, porque os problemas que acontecem hoje, o mau uso de dinheiro público, sabe, as injustiças sociais se dão por consequência da política. Você vai comprar o pãozinho na padaria, essa é a frase mais falada, né, entre os parlamentares, você está sofrendo diretamente o impacto da política. O preço do pão determina isso, a tributação, enfim. Ela é imprescindível, a maior reforma política de todas, eu concordo, eu sou um entusiasta do financiamento público de campanha, a mudança do sistema eleitoral, lista fechada, tudo isso. Agora, evidentemente tem problemas. Agora, a solução disso passa pela participação das pessoas. Nós precisamos cada vez mais... O orçamento participativo seria um início, né? As cidades que já teve experiência, né? O Rio de Janeiro, falar de orçamento participativo é falar de mula sem cabeça, boitatá, ninguém nunca viu. Isso é a grande verdade. Mas as cidades onde já houve, independente de partido, eu já vi parlamentares de mais diversos partidos, de centro, até de direita, fazendo orçamento participativo, né? Ele tem um grande benefício, que é as pessoas conseguirem ver que realmente a vontade dela tem uma possibilidade real de virar a vontade do Poder Executivo na execução orçamentária. Isso é muito positivo. Tem cidade, Caxias do Sul, que tem até hoje, não é administrada nem pelo meu partido. Caxias do Sul hoje tem orçamento participativo quase como uma imposição da cidade, porque as pessoas é muito comum as pessoas irem a obras de asfaltamento e medir a camada de asfalto para ver se está de acordo com o que foi deliberado lá na Assembleia do Orçamento Participativo, porque ano que vem vai ter outra Assembleia para fazer a fiscalização do processo, quer dizer... Mas isso é possível quando você fala de Estado, ou isso é mais fácil? Cidade é bem menor, né? No Estado isso é possível? Cidade. Claro que o orçamento participativo nas prefeituras, onde a relação do cidadão com o vereador e com o prefeito é muito mais próxima, esse orçamento participativo é mais fácil de ser perseguido. Mas existe no orçamento do Estado a regionalização do orçamento, isto é, os investimentos previstos por região. Se esses investimentos previstos por região fosse mais discutido também com a sociedade daquela região, haveria mais interesse dessa sociedade cobrar o investimento e fiscalizar a sua qualidade, até mesmo subsidiando o parlamentar ou os parlamentares que representem aquela região. Então, é possível também ter esse orçamento participativo a nível de Estado e até mesmo a nível de país, porque também o orçamento da União é distribuído, né, por regiões. Ocorre que, a nível de Brasil, pela extensão territorial, esse tipo de acompanhamento físico é mais difícil. Mas uma das coisas que eu defendo, já defendi aqui, ainda não consegui, é que a sociedade como um todo tem acesso por senha, fazendo um pré-cadastro, no sistema de informações gerenciais do Estado. Isto é, se as universidades quiserem, vão lá dar a sua senha e captar todos os dados de receita e despesa, e de como essas despesas são realizadas, e as receitas por fonte de recurso. Isso daria muito mais transparência, porque hoje essas senhas
só tem os 70 deputados. Ainda é muito pouco. E o medo do Poder Executivo é de que entre um hack. Ora, mas esse medo existe em qualquer sistema. Sim. Existe também, tem que cada um exatamente trabalhar mais para que o sistema tenha menos probabilidade de ser invadido. Mas, deputado, quando o senhor fala desses, entre aspas, orçamentos regionais, para que isso fosse aplicado realmente, teria que se diminuir o nível de remanejamento, né? O percentual de remanejamento do orçamento estadual. Essa é uma discussão minha muito grande. Eu tinha aqui até muito apoio do deputado federal Molon, que é uma tendência dos projetos de leis complementares que estão lá no Congresso Nacional. Permitisse o remanejamento por programa de trabalho. Isto é, se vocês olham, pode remanejar o orçamento em 20% para o programa de trabalho, o que você está dizendo? Dá alguma liberdade para o Executivo, mas nenhum programa de trabalho pode ser cancelado. Como é hoje, quando você dá 20% de um orçamento de quase 60 bilhões, você está dizendo, pode remanejar 12 bilhões, pode pegar um programa de investimento todo, jogar fora e fazer um diferente. E o pior, me permite, Luiz, mas o pior é que nesse sentido, você acaba até desautorizando o próprio parlamento, que aprovou aquele programa na votação orçamentária, fez emendas. Uma coisa que meu sonho de mudança, veja, eu não quero condenar quem faz, eu quero condenar o sistema. Essa questão das emendas individuais parlamentares, tanto aqui quanto em Brasília, ou na Câmara de Vereadores, isso tem que acabar. Isso é ruim para o debate de ideias, sabe? A emenda tem que ser por bloco de parlamentares, enfim, por blocos até regionais de parlamentares do Rio de Janeiro, na Câmara Federal, sabe? Ou até por partidos, mas individual é muito ruim, você desqualifica o debate, enfim. Não condeno quem faz, nós fizemos aqui emendas, diversas emendas do orçamento do Estado agora, né? Incluí lá, por exemplo, a questão da UERJ, da dedicação exclusiva, que eu acho que é importante, enfim, na Comissão de Educação, o deputado Conte que não está aqui, também é um entusiasta desse processo, mas a gente precisa, na verdade, que na reforma política também se acabe com essa questão da emenda individual. Aqui no Estado do Rio de Janeiro, a emenda individual não produz grandes malefícios, mas no Congresso Nacional produz muitos malefícios. Um é o malefício da corrupção. E o segundo é que submete os parlamentares à chefia do Poder Executivo, que se libera a emenda, o parlamentar está votando com esse Poder Executivo. Aqui nem tanto, porque a capacidade de cada parlamentar de ter emenda chega no máximo a R$1 milhão. Isso não tem grandes significações num orçamento de 60 bilhões de reais anuais. Mas eu concordo com ele. As emendas deviam ser emendas de bancada, emendas de alianças de bancadas, emendas regionais, para ter muito mais peso. Porque aí, em vez de você ter 3, 4, 5 mil emendas no orçamento, como acontece, seria um número de emendas muito menores, mas emendas muito mais densas. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu já queria deixar um convite aqui. Assim que o orçamento for aprovado, a gente poderia fazer um debate sobre os pontos que foram aprovados pelos parlamentares, as emendas, falar um pouco dos investimentos para 2012. Tudo bem? Eu gostaria muito. Então, já estão convidados. Bom, a gente vai ficando por aqui. Se você quiser rever esse debate, acesse o nosso site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.